Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Fluirmente Cast. Olá pessoal, aqui é o Gerson Flores, seu apresentador aqui no Fluirmente Cast, nessa nossa viagem de volta para casa, para dentro de nós mesmos. E antes da gente mergulhar no tema de hoje, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre uma figura, uma pessoa muito importante na minha descoberta dessa jornada de volta para casa. Essa pessoa de quem eu estou falando, ele se chama Wayne Dyer. Ele era conhecido como o Dr. Wayne Dyer. Para muitas pessoas, ele era conhecido também como o pai da motivação. Mas essa definição, embora carinhosa, apenas toca a superfície da sua imensa contribuição, dos livros que ele escreveu, dos vídeos e programas de televisão que ele gravou para toda a comunidade, para todas as pessoas, naquela época nos Estados Unidos, mas hoje eu posso dizer para o mundo inteiro. E o Wayne Dyer, ele começou essa jornada dele no mundo acadêmico, com um doutorado em psicologia. O seu primeiro grande trabalho foi um livro chamado Suas Zonas Errôneas, que se tornou um dos mais vendidos de todos os tempos dentre os seus livros. Esse livro, para mim, ele é um manual prático que nos dá o conhecimento para que a gente possa se libertar das garras da culpa, da preocupação e dos padrões de pensamento que nos autossabotam. Ele tinha um dom, o Dr. Dyer, para traduzir a complexidade da mente humana em passos claros e libertadores. Mas o que mais me encanta nele é que ele não parou na parte acadêmica, na parte, entre aspas, psicológica, acadêmica. A trajetória dele não parou aí, o que torna ele, para mim, um guia tão perfeito para o nosso podcast e para os assuntos que a gente traz aqui, que a gente quer trazer e quer compartilhar com vocês. São assuntos muito importantes e libertadores, o que faz com que sejam ideais para a nossa proposta. E para mim, o Wayne Dyer, ele transcendeu a psicologia tradicional e ele mergulhou profundamente na espiritualidade. A jornada dele levou de um foco de consertar o que está errado para uma compreensão de quem nós somos, em essência, seres espirituais vivendo uma experiência humana, como diz essa frase que já é bem conhecida de todos nós. E depois desse livro inicial, ele escreveu muitos outros, e eu anotei alguns aqui que, para mim, são os mais interessantes, que são O Poder da Intenção e Mude Seus Pensamentos, Mude Sua Vida. E o que fazem desses livros tão importantes para mim? Eles não falam mais apenas sobre a mente, mas sobre a nossa conexão com uma fonte maior, com o divino que habita em todos nós. Ele nos ensinou sobre o poder da manifestação, sobre a importância de vivermos a partir de um propósito e principalmente sobre a transição de uma vida de ambição para uma vida de significado. O que me deixa um pouco triste é que nem todos esses livros estão traduzidos para o português. Mas hoje, no YouTube, vocês podem encontrar diversas palestras, diversos programas de TV que foram gravados à época lá, estão disponíveis no YouTube. Se eu me lembrar, eu vou fazer o máximo para me lembrar, eu vou colocar aqui o endereço de um canal, que é um canal onde tem muitas e muitas palestras dele, e foi ali que eu comecei a minha jornada em conhecer o Wayne Dyer. Uma coisa que me cativa muito é que ele tem uma voz muito serena, né? E a sabedoria que ele tem toca milhões de pessoas através dos seus mais de 40 livros e de suas inúmeras palestras, muitas delas disponíveis no YouTube. E o que me cativa plenamente em relação a ele é que ele nos lembra constantemente de que nós não somos as nossas mentes, nossos corpos ou os nossos problemas. Nós somos uma consciência por trás de tudo isso. E é com reverência e gratidão por sua vida, por sua dedicação, por seu trabalho, que nós vamos usar os ensinamentos dele como um farol para iluminar os nossos próximos passos na nossa caminhada juntos aqui no Fluirmente Cast. Gratidão imensa ao Dr. Dyer por tudo que ele deixou como legado para todos nós. Bem, vamos lá, vamos efetivamente começar
o nosso episódio de hoje. E nos últimos episódios, a gente vai se lembrar, a gente mergulhou fundo nas águas do Poder do Agora, quando a gente fez toda aquela série sobre o livro O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. A gente aprendeu a observar a nossa mente, a reconhecer o nosso corpo de dor e a encontrar um refúgio na quietude da presença. Se você não ouviu os episódios anteriores, eu convido você a voltar lá, a escutar esses episódios, até porque, como eu já disse lá várias vezes, eles vão ser muito importantes para todos os assuntos que nós trouxermos para vocês aqui. Porque aprender a observar a mente, a reconhecer o corpo de dor, a encontrar esse refúgio na quietude da nossa presença, no poder do agora, sempre será extremamente importante para que a gente possa reconhecer, compreender aquilo que a gente ainda precisa trabalhar em nós mesmos. E hoje a gente vai dar continuidade a essa jornada, mas com uma nova pergunta, uma nova lente. A pergunta não é apenas como estar presente, mas a serviço de quem eu vivo. E eu pergunto para você, você já parou para pensar qual o verdadeiro motor por trás das suas ações diárias? Existe uma voz interna, quase que um mantra, que guia as nossas escolhas. E se eu te dissesse que a qualidade da sua vida, a sua paz e a sua liberdade dependem inteiramente de qual mantra você escolhe ouvir? Hoje vamos explorar a diferença fundamental entre viver a serviço do ego e viver a serviço do espírito. Este é o coração da nossa conversa e se alinha perfeitamente ao nosso fio de ouro, a de que a consciência é a chave para a liberdade do ego. Vamos juntos descobrir como a gente pode fazer essa escolha. O Dr. Wayne Dyer, ele resumiu essa escolha de uma forma brilhante para mim. Ele disse que o ego tem um mantra constante, uma pergunta que ele sussurra em cada situação, que é: o que é que eu ganho com isso? E eu gostaria que você pensasse nisso por um instante. Quantas vezes ao dia, de forma sutil ou explícita, essa pergunta não ecoa em nossas mentes, no trabalho, nos relacionamentos, nas pequenas decisões que nós temos que tomar? E se eu fizer isso, o que eu recebo em troca? Como isso me beneficia? Como isso me faz parecer melhor, mais seguro e mais importante? Essa é a frequência do ego, é uma frequência de carência e de separação. Essa é provavelmente a frequência que está mais constante em nossas vidas. E muitas vezes nós nem percebemos que essa frequência ela está presente. E só para ilustrar isso como um exemplo, e eu não quero, já de antemão, eu quero dizer para vocês que nem sempre é assim. Mas quando a gente está ali terminando o ensino médio, o segundo grau, como é que nós escolhemos a nossa profissão, o curso que a gente vai fazer? Eu vejo que muitas vezes as pessoas escolhem, e acho que de alguma forma eu fiz isso também, mas as pessoas escolhem a sua profissão baseada única e exclusivamente ou no dinheiro ou no poder. Que essa profissão pode nos trazer ou a combinação dos dois juntos também. E eu não estou querendo dizer aqui que dinheiro seja ruim ou que o poder seja ruim. Muito pelo contrário, isso faz parte das nossas vidas e isso precisa estar dentro das nossas escolhas também. Mas escolher única e exclusivamente baseando-se naquilo que o ego está nos dizendo, está nos perguntando, está querendo, é que pode levar para uma escolha, digamos assim, muito ruim e que pode afetar uma grande parte da nossa vida, se não toda ela. E um contraponto disso é que existe uma outra voz, um outro mantra que também fala conosco em nossas mentes, na nossa cabeça. É a voz do nosso eu superior, ou da nossa alma, ou do espírito que nos habita, enfim, qualquer nome que você queira dar aí. Esse mantra do espírito é radicalmente diferente daquele do ego. Ele sempre pergunta para nós: como podemos servir? Não servir no sentido de ser subserviente ou de se anular, mas um servir no sentido de contribuir, de agregar, de ser mais um canal para algo maior. Ou seja, a pergunta que sempre diz: como posso trazer mais amor a essa situação? Como posso ser útil? Como posso aliviar o sofrimento ou simplesmente partilhar a minha luz com outras pessoas?
Percebam que essa pergunta e o que ela traz para cada um de nós é completamente diferente daquilo que aquela pergunta do ego traz para nós. Aqui nós temos não mais a carência, mas a gente tem a abundância. A gente não tem mais separação, mas a gente tem união. O Dr. Wayne Dyer, por exemplo, ele conta em uma das suas palestras que viveu grande parte da vida dele focada em quanto eu posso obter. E a grande virada, segundo ele, na jornada da vida dele, aconteceu quando ele conscientemente mudou essa pergunta para como eu posso servir. Segundo ele mesmo, a consequência dessa mudança não foi perda, mas uma abundância que ele jamais havia imaginado e experimentado na vida dele. Porque o universo, a fonte, a vida, ela opera na lógica da contribuição e não da extração. Não adianta querermos abundância, não adianta querermos manifestar nada em nossas vidas se nós partirmos desse lugar de falta, nesse lugar de separação. E é por isso que é muito importante que nós partamos desse lugar onde nós temos essa união, onde nós temos ou tenhamos abundância em nossas vidas. E nós só vamos conseguir isso através dessa nova pergunta e desse novo sentido de ser, de como que eu posso servir? Como eu posso ser útil? Como eu posso dar mais às pessoas? A oração de São Francisco ela já traz isso de forma clara para todos nós. É dando que se recebe. Essa mudança de mantra interno é uma ferramenta poderosíssima que nós temos para nos libertar da tirania do ego. E percebam que o ego, ele nos mantém reféns. Ele nos diz constantemente que precisamos de mais, que não somos suficientes, que estamos em constante competição. Ele sempre nos aprisiona em uma caixinha pequenina de necessidades e medos que nós temos em nossas vidas. A alma, por outro lado, ela anseia por expansão. É um estado natural do nosso eu superior, da nossa alma. Ela não quer possuir nada, porque sabe que tudo que é material é impermanente. A alma, sendo infinita, não cabe nessa pequena caixinha e nenhuma outra caixinha. Ela resiste a ser limitada, controlada e definida. O único objetivo da alma é fluir. E como que nós podemos, na prática, começar a nutrir essa voz do espírito, da alma, do nosso eu superior nas nossas vidas? E antes de entrar no exemplo que o Dr. Wayne Dyer nos traz, eu queria lembrar a vocês, como eu já disse lá no começo do episódio, como é importante todas as ferramentas que nós aprendemos a utilizar nos nossos episódios anteriores. E por que eu estou dizendo isso? Porque aqui é muito importante que nós tenhamos a ferramenta do observador, a ferramenta do momento presente, pronta para ser usada em todos os exemplos que a gente trouxer daqui para frente, porque sem ela a gente não vai conseguir observar, ter consciência desse momento em que essa voz egóica ecoa nas nossas mentes, tá certo? Então vamos lá. O Dr. Wayne Dyer, ele nos dá uma pista simples e profunda. Para ele usava a palavra Deus como um mantra interno. Não a palavra carregada de dogmas ou religiões, mas a palavra que aponta para o princípio mais elevado que habita em nós. E você pode substituir essa palavra por qualquer outra que traga esse significado para você. Lembrando que, por exemplo, o Eckhart Tolle, ele evita usar a palavra Deus e ele substitui essa palavra, por exemplo, por ser. Se isso faz sentido para você, tudo bem, você pode usar a palavra ser em substituição a Deus. E você pode usar qualquer outra palavra que signifique o mesmo para você. Ou seja, a palavra que signifique a perfeição, a fonte, o amor incondicional. E repetir internamente essa palavra com a compreensão de que você está se conectando à sua própria essência divina, começa a reconfigurar a nossa energia, a sua energia. Por exemplo, eu já dei esse exemplo lá atrás nos outros episódios também, eu vou usar de novo porque ele é bem fácil da gente passar por ele no nosso dia a dia. Quando a gente está preso no trânsito, em vez de reclamar, respire fundo e pense Deus.
Outro exemplo seria quando nós enfrentamos um desafio no trabalho, em vez de nos desesperarmos, silenciosamente nós podemos invocar essa presença de novo. Deus. Perceba que nesse momento você está trocando a frequência do problema pela frequência da solução. Você está escolhendo ser um anfitrião para a paz, em vez de ser um refém para o seu ego ansioso. E o que eu acho mais lindo nisso tudo é que essa solução coloca não só a responsabilidade em nossas mãos, mas também o poder, a escolha nossa a cada momento, em cada interação, em cada pensamento, nós podemos nos perguntar: eu estou operando a partir do quê? O que eu ganho com isso? Ou como eu posso servir? Da onde está vindo essa minha pergunta primordial? Como eu estou buscando essa, entre aspas, solução? A primeira pergunta, aquela o que eu ganho com isso, nos contrai, nos isola, nos tira desse campo de fluidez. A segunda, ao contrário, como eu posso servir, ela expande, ela nos conecta com essa fonte maior. E é nessa expansão que encontramos a verdadeira liberdade e a verdadeira alegria de viver. E para que a gente não tenha nenhuma dúvida aqui do que nós estamos falando hoje, não se trata simplesmente de resolver problemas. Os nossos problemas eles vão ser resolvidos, talvez não da maneira como nós possamos imaginar que eles devam ser resolvidos. Mas o que a gente está fazendo aqui hoje é muito maior do que simplesmente resolver problemas. O que a gente está fazendo aqui hoje é buscando essa conexão com esse todo, com o nosso eu superior, com a nossa alma, com isso que nós chamamos de Deus. Nesse exercício, a gente está buscando esta conexão com o todo, essa conexão com o amor. É isso que nós estamos aprendendo aqui no dia de hoje, que é muito maior do que simplesmente resolver problemas. Essa conexão vai nos trazer paz, essa conexão vai nos trazer alegria, essa conexão vai trazer aquilo que talvez nós não tenhamos na nossa vida, que é sentido de viver em paz e em alegria. E para conseguirmos isso, nós vimos que a jornada para uma vida mais leve e consciente passa por uma escolha fundamental a quem damos ouvidos. A voz do ego, com a sua eterna pergunta, o que eu ganho com isso? Que nos mantém pequenos e necessitados constantemente, ou a voz do espírito do nosso eu superior, que nos convida a perguntar: como posso servir? Abrindo as portas para a expansão e para a conexão. Essa mudança de foco é um ato de consciência pura, é reconhecer que a presença que buscamos não é apenas um estado de quietude, mas uma força ativa de amor e contribuição no mundo. Viver sem resistência, um dos nossos pilares, começa por não resistir a essa vocação maior da nossa alma, a escolher servir, escolher fluir com a vida e não contra ela. Dessa forma, você, eu, nós temos a escolha de ser um anfitrião para Deus ou um refém para o ego. Essa escolha é nossa. Essa escolha é completamente de cada um de nós. E para te ajudar a integrar essa escolha no seu dia a dia, eu queria convidar você a pegar um caderno, um pedaço de papel, o seu diário, alguma coisa aonde você possa anotar, porque eu vou deixar um dever de casa, uma ferramenta prática para que você possa fazer durante essa semana para integrar isso tudo na sua vida, no seu dia a dia. Então, com um lápis e o papel, ou a caneta e o papel na mão, você vai anotar 3 perguntas que eu vou deixar aqui para vocês e vocês vão responder a essas perguntas. Essas respostas elas podem ser mentais ou podem ser respostas escritas. Eu gosto das respostas escritas. Por quê? Porque escrevendo você está usando partes diferentes do seu cérebro e faz com que você internalize melhor não só a pergunta, mas também a resposta que você vai
vai estar escrevendo, dando para cada uma dessas questões que eu vou passar para vocês, tá certo? Além da resposta escrita, eu vou convidar vocês a tentar colocar em prática alguma das respostas que vocês mesmos vão dar a essas perguntas que eu vou fazer. E eu vou pedir para vocês que no momento que vocês forem anotar essas respostas, vocês reservem um momento de silêncio, um momento em que você possa não só responder, mas refletir sobre aquilo que você vai responder. Faça da sua maneira, da maneira que você achar que é a melhor para você buscar essa concentração, esse momento de silêncio. Se você quiser acender um incenso, pode acender o seu incenso. Se você quiser acender a sua vela, pode acender a sua vela. Se você não quiser fazer nada disso, não faça nada disso. Faça aquilo que melhor leva você para esse momento de silêncio, esse momento de paz. E é muito importante que você seja honesto com você mesmo. Se você estiver se enganando, ou seja, enganando alguém, você vai estar enganando você mesmo. Não é um exercício para você necessariamente ter que partilhar. Se você quiser, pode partilhar, evidentemente, mas a partilha, em primeiro lugar, é com você mesmo. Vamos às perguntas, vamos lá. E a primeira pergunta é a seguinte: em que áreas da minha vida, pergunta, o que eu ganho com isso, tem sido mais presente ultimamente? Descreva uma situação específica sem julgamento, ok? Essa foi a primeira pergunta. A segunda: imagine que, por um dia inteiro, sua única intenção fosse: como eu posso servir? Como suas interações no trabalho, em casa ou consigo mesmo mudariam? O que você faria de diferente? Imagine aí. Responda, escreva, se for o caso. Terceira pergunta: qual pequeno ato de serviço ou contribuição, por menor que seja, eu posso me comprometer a realizar amanhã apenas para sentir a energia dessa nova perspectiva? Mais uma vez, responda, reflita sobre essa resposta, tendo consciência que refletir sobre essa resposta e sobre todas as outras duas também é o primeiro passo para transformar o seu mantra interior de o que eu ganho com isso para como eu posso servir. E dessa forma a gente vai encerrando esse nosso episódio. Mais uma vez eu vou convidar vocês a responder e a refletir sobre essas perguntas que deixei aqui para vocês. Na semana que vem a gente vai continuar ainda nesse tema, tá certo? Então a gente vai ter mais 1 ou 2 episódios ainda tocando sobre esse tema específico. Então é muito importante que você faça esse trabalho, tente colocar tudo isso que nós conversamos aqui na sua vida cotidiana, no seu dia a dia. Qualquer dúvida, se você quiser partilhar alguma dessas respostas, alguma experiência sua, não esqueça, pode colocar nos comentários, seja em que plataforma você esteja escutando, a gente vai tentar responder a todas as perguntas, responder aos comentários. Fica à vontade aí para me manifestar, para partilhar com todos nós sobre suas experiências, tá bem? Muito obrigado, a gente se vê na semana que vem em mais um episódio aqui do Fluirmente Cast. Paz e bem a todos vocês, muita luz.